E aí, galera, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala com vocês é Danu, né? Uma hora esse cara tinha que aparecer aqui, né? Que é o Daniel Lopes. É muito grande, ele é muito conhecido, né? Ele é um absurdo. Cara, eu sou muito fã do Daniel Lopes, porque ninguém na internet faz o que ele faz. O respaldo de ideia, de informação que ele tem, o cara entende demais. O Daniel Lopes já esteve em milhares de podcasts, acho que é um dos caras que mais vai em podcast, porque ele é muito fera, meu, ele é muito bom. Então, assim, é um cara que rende demais e não tinha outra, né? Ele tinha que aparecer aqui no meu canal. A gente vai reagir a um vídeo dele no Vilela, tá? Explicando sobre a maçonaria, o movimento deles na história e tal. Eu acho que é um tema interessante. Fala. A maçonaria, então, que eu acho que é a mais famosa, sim, a mais falada. Sim. Como que surge a maçonaria? Então, eu vou só tomar uma aguinha aqui rapidinho. Toma uma aguinha. E eu vou aumentar o volume. Como já se falou muito sobre esse assunto, eu vou tentar contar isso de uma forma diferente. Tá bom. Mas fora do normal. Vem do Egito mesmo ou não? Segundo eles, vem. É? Porque são conhecimentos... Na verdade, dá até pra andar mais pra trás. Sério? Vem de Atlântida, né? Se for... A Atlântida passou pro Egito. Caramba. Entendeu? Porque a ideia de Atlântida é o seguinte, os caras tinham conhecimento de alto nível, tinha tecnologia, só que aí eles começaram a usar esse conhecimento pra dominar, pra subjugar pro mal. Aí os deuses destruíram a Atlântida. E quando os deuses destroem a Atlântida, esse conhecimento é preservado por algumas poucas pessoas que sobraram daquilo ali. Esse conhecimento, então, ele sobrevive no Egito. Então o Egito vai tentar cultivar esse resto desse conhecimento. Porque o coração do homem era continuamente mal, né? A Bíblia fala em Gênesis 6, meu espírito não vai mais contender com o homem, porque ele é carne. Mas hoje em dia também tá muito diferente. Não podia vir mais um dilúvio. O dilúvio não exterminou todo mundo, sobraram algumas pessoas, né? Segundo a Bíblia, tinha 8 pessoas na arca, né? 4 homens e 4 mulheres, né? Noé, Sem, Cã e Jafé e as esposas deles, né? E de Cã saiu os cananeus e saíram também os egípcios, né? Porque um descendente de Cã chama Misraim. Misraim é um nome hebraico pro Egito. Inclusive é um nome no plural porque tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul. Como é interessante, né? Poxa, historicamente, como que as civilizações foram surgindo. É bem interessante, né? Toda essa nuance bíblica, inclusive, é meio quase que folclórica, só que épica ao mesmo tempo. Teria algum conhecimento? Então, parece que esse conhecimento, o Cã, Cã e o Canaã, eles continuaram esse conhecimento. E aí o Egito foi fundado em cima desse resquício desse conhecimento, né? Mas essa arca também não seria só de material genético, mas também de conhecimento técnico. Também, com certeza. A própria estrutura arquitetônica da arca é incrível. É um negócio que é impressionante. O maçom, ele gosta muito disso, né? As medidas de um navio que sobreviva a isso. Porque para eles, como é arquitetura, é construção, é engenharia, é tudo com base nos números e nas medidas, né? E não deixa de ser uma coisa mágica para quem não entende, né? Totalmente mágica. A maçonaria surge nessa época, quando os pedentes, para não dar vantagem pro inimigo, né? O pessoal do exército escondia o conhecimento de como fazer armas, catapultas, para não dar vantagem pro inimigo. Até porque você imagina, né? Hoje a bomba atômica. Bomba atômica é um conhecimento secreto também, oculto. Dizem até que a bomba atômica não existe, alguns, né? Que é outra coisa. Bomba, exatamente, é um outro tipo de tecnologia, porque alguns acham que pela física é impossível você criar uma bomba atômica. Eu acho ignorância isso. Né? Mas imagina se todos os países do mundo tivessem bomba atômica. Ia ser um negócio complicado, né? O cara acordou chateado com a mulher e joga a bomba atômica no vizinho. Então, tem um lado bom de certos poderes, é bom não estar na mão dos malucos, né? Mas embora esteja, né? O conhecimento foi passando, aí de Atlântida passou para o Egito, do Egito passou para os gregos, né? Principalmente o Pitágoras, que foi para o Egito estudar, né? Aprendeu a matemática lá. O Tales de Mileto, primeiro filósofo, aprendeu matemática e filosofia no Egito. Foi assim que ele conseguiu ser o primeiro grego que previu um eclipse. Ele chegou pros caras e falou: ano que vem, data tal, vai ter um eclipse. Os caras, vai nada. Aí teve, esse cara é um deus. Falou, não, fiz umas contas que eu aprendi no Egito lá. Nossa. Eu adoro o carioquês do Daniel Lopes, mano. O jeito dele falar. Imagine as pessoas naquela época falando desse jeitinho carioca. Ai, mano. Vai passando nos grandes impérios, né? Egito ali, Grécia, Babilônia, Império Medo-Persa,
Aí depois para os romanos, dos romanos esse conhecimento se mistura um pouco ali com os árabes vão guardando alguns desses conhecimentos, conhecimentos não só de engenharia e de guerra, mas conhecimentos esotéricos também. Existe também um vínculo entre as sociedades de espionagem e o ocultismo também. Porque existe todo um... Isso é um universo. A gente pode depois separar um dia para falar só sobre isso. Ou se quiser dar uma palhinha hoje. Na Alemanha nazista, o que os caras fizeram com experiências com essa parte sobre paranormal, percepção extrasensorial, né? Total. E na Rússia também, né? Os russos desenvolveram muito isso. Os alemães... Né, eles tinham as sociedades deles lá, Thule, né, tinha o princípio do Vril. No caso dos alemães, eu já indiquei esse livro aqui, vou indicar de novo, que é As Relíquias Sagradas de Hitler, que é do Sean Kirkpatrick. Esse livro muito interessante, sensacional, porque vai mostrar o quanto de ocultismo e de sobrenatural motivava aquele Isso é interessante. maluco a fazer aquilo que ele fazia. Tem até uma questão louca de Atlântida também envolvida. E sem esse conhecimento é difícil você entender o que esses caras estavam querendo na Alemanha. Porque eles tinham um entendimento que para o mundo evoluir espiritualmente, a humanidade precisa... Conceito muito importante dentro de muitas filosofias dentro da espiritualidade, que é essa questão do desenvolvimento da consciência, né? Estamos atravessando um pouco disso aí. Tava abandonar as civilizações pré-diluvianas. Aquela ideia que a Atlântida fez besteira, tinha que eliminar os caras. Dentro de algumas linhas esotéricas, os deuses não conseguiram eliminar todo mundo do mundo de Atlântida, porque sobraram o Noé e os filhos, pô. Então, qual que era um dos entendimentos do esoterismo que o... Mas talvez tenham sobrevivido mais também. Mas ali tem verdade. Um detalhe, por quê? Dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, de Sem... Você sai os semitas. E aí, de Sem, ele tem um descendente chamado Éber, que aí vem os hebreus. Pô, vem tudo. Não vem os hebreus, Daniel Lopes. Vem o Herbert e Richard. O que vem depois do Herbert? Vem o Herbert. O que vem do Herbert? Herbert e Richard, pô. Desculpa, não foi desnecessário. Desculpa. Tudo de lá, então. Aí Me qual passei. É essa interpretação esotérica? Esses caras são pré-diluvianos. Estão no mundo ainda. Eles tinham que ter sido destruídos na Atlântida, pô. Então eles estão atrapalhando o mundo de evoluir, pô. Entendi. Aí o Hitler, naquela loucura dele, ele fala, temos que eliminar as civilizações pré-diluvianas que sobraram. Puta Quem que era? merda. Ele fez todo esse caminho. Tinha esse cálculo, Nossa. Que volta. Se eles terminassem esse Pô, povo, faz muito sentido, cara. Que isso, faz muito sentido, cara. Agora tá tudo explicado. Eu nunca entendi qual era essa pira. Agora tá tudo explicado. Se for isso mesmo, meu Deus do céu. Daniel Lopes fazendo assim, ó. Dando uma serra. Abrindo, né? Aqui, ó. Puk, colocando coisa aqui no cérebro. Vai. Tivesse acesso a umas relíquias sagradas como a Arca da Aliança, a lança de Longino que perfurou Jesus, e ele realmente estava procurando isso tudo, isso é fato, não é só filme do Indiana Jones, não. Aquilo é real. Muito interessante. Tem um cara, um alemão, que era o Indiana Jones real, né? Que é o Walter Horn, o nome dele. E ele era obcecado com o Santo Grau. Ele tava essa lança e a Arca da Aliança. Essa história é claro que não é idêntico ao filme, mas tem base na realidade. Eu fiquei meio em choque, assim, porque eu assisto Indiana Jones desde criança, né? Aí eu falei, caraca, tem base na história isso. Pegaram uma Faz sentido? Caraca, fiquei assim, não acredito, né? Até que eu achei esse livro do Sean Kirkpatrick, As Relíquias Sagradas de Hitler. Falei, caraca, tem documento histórico que comprova isso. Então ele achava que se ele conseguisse eliminar esse povo pré-diluviano, ele ia conseguir instaurar o Terceiro Reich dele. Aquele reino milenar de 1000 anos. Então, para ele era uma necessidade. Aquela maldade que ele fez com o povo lá de Israel foi motivado por essa interpretação degenerada, esotérica, maluca dele, entendeu? Entendi. Isso ajuda a entender um pouco a maluquice dele. É claro que ele queria expropriar também os patrimônios dessa galera. Tudo, né? Eles tinham muito dinheiro. É útil ao agradável, né? O esotérico é muito forte. Ele tinha essa ideia de que existia uma energia chamada Vril, e se ele tivesse a posse dessa energia, ele seria invencível. Então ele queria a energia viril. Tô de sacanagem. Cara, eu jamais havia parado pra pensar nesse lado do Adolfo. Nunca, pô. Mas faz sentido pra caramba.
Ele realmente acreditava Você nisso. tinha falado sobre magia, né? Sim, a primeira arma de guerra. Ele tinha esse pensamento. Mas tem as leis de Clarke que eu tava procurando aqui, porque eu já tinha ouvido falar nisso, né? Que o Clarke tem 3 leis e a terceira é qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Do Arthur C. Clarke. Exato, porque Sim. se você tem uma tecnologia tão avançada, Sim. por exemplo, uma nave espacial, uma coisa, Sim. para um povo antigo ou pra gente, pode parecer magia. Com certeza. Total. Pode ser que desaparecer aqui. Exato. A gente só não entende como aquilo aconteceu, mas não é magia. Sim. É uma tecnologia avançada, né? Não, então, isso aí que você falou de sumir aqui e aparecer ali, tem um gêniozinho lá, que eu esqueci o nome dele, lá do Vale do Silício, que ele criou uma startup que a proposta dele é a seguinte. O objetivo dele é provar que se os OVNIs existem e eles conseguem sumir aqui e aparecer ali, E existem, né? ele tem uma proposta de uma explicação da física para isso. E a proposta é muito ousada, porque ele teria que fazer uma física da teoria de tudo. A unificação Ô, louco. da física das coisas grandes, que é a teoria da relatividade do Einstein, da física com as coisas pequenas lá do Planck, da teoria dos quanta lá, que é a física quântica. Até Sim. hoje não conseguiram fazer essa conexão da física que rege as coisas muito grandes, as galáxias, os planetas, com a física que rege o mundo subatômico, né? A teoria das cordas era uma tentativa de fazer isso, mas parece que não deu certo, né? Hoje em dia eles meio que descartaram já. Teoria M, teoria da Exatamente, isso aí. Você colocar mais dimensões para funcionar os cálculos. Exato. É, mas matematicamente parece que não rolou, né? Aqui uma das explicações que eu já ouvi também, Sim. objetos que somem daqui separados, simplesmente porque elas estão atuando em outras dimensões. Sim, exatamente. Então, os nossos sentidos não conseguem perceber essa Sim, mudança. que tá operando numa dimensão. Caramba. O exemplo se você vivesse no mundo bidimensional e Sim. encontrasse um Caramba. objeto tridimensional, você não veria ele como objeto não tridimensional. consegue ver. Você veria fatias dele. Papel. Isso. Aí Certo. uma esfera atravessa esse folha de papel, você não Exato. vê uma esfera. Exato. Você vê um círculo, não tem nada. De repente, Sim. um círculo pequeno, vai aumentando o círculo, depois Exatamente. diminui, e depois É. some. A geometria desempenha um papel fundamental nisso aí. É. Porque para você entender as outras dimensões, você tem que entender muito de geometria. Aí entra a teoria da supersimetria, entra uma geometria de altíssimo nível, que você tem que pensar um objeto que está em 7 dimensões ao mesmo tempo. Mas você tá Sim. falando desse cara do Vale do Então, Silício, esse cara tá querendo dizer o seguinte, a teoria dele é interessantíssima, ele já conseguiu mais de 20 milhões de dólares para esse projeto. a pesquisa? Para pesquisa dele, lá no Vale do Silício. A explicação dele é o seguinte, esses objetos que a gente interpreta como OVNIs, eles conseguem operar no macro as regras da física quântica. Doideira. Entendeu? Porque na física quântica, uma partícula pode sumir aqui e aparecer lá. É. Né? Isso não é uma surpresa, não é estranho. O estranho é um objeto físico do tamanho de um carro sumir e aparecer lá. Então ele diz que existe uma física que consegue aplicar as regras do quântico no macro. A ideia dele A ideia dele é interessantíssima, é genial, né? Poxa, é um caminho excelente pra tentar explicar isso. Eu acho muito bom. Daqui a pouco, muita coisa que a gente entende hoje como milagre, como mundo espiritual, vai ser explicado se essa solução da física aí computador aparecer. quântico pode ajudar. Talvez algumas sociedades secretas já tenham descoberto algumas das soluções e eles estão guardando para eles. A gente ouviu muito falar sobre clonagem, não sei o que, e de repente desapareceu esse assunto. Calma. Eles provavelmente têm muitas informações porque eles dão importância para alguns temas que a ciência, os pesquisadores geralmente ignoram, né? Na parada mais secular, eles não dão atenção. Esses caras dão. Aí eles vão encontrar caminhos que os outros nem imaginam. Nada Pararam de impede falar, que esses né? caras não estão fazendo um monte de Com certeza. teste, de pesquisa, e esse negócio já avançou pra caramba. Sim, com certeza. Eles fazem o diversionismo, que é distrair a atenção, Quando né? divulga já é uma Sim. coisa absurda. Assim, Com certeza. E aí já vulgarizou, tem um monte de clone aí, a gente não sabe, né? É uma opção, né? Mas vai A gente tá falando saber. da história da maçonaria ainda, né? Vamos voltar pra maçonaria. Então, eles aprendem a construir os prédios, os palácios, né, os castelos, até que, como a gente falou, a igreja acha que eles estão muito poderosos, acaba com eles, né? Nossa. Prende, mata o Jacques de Molay, que era o líder. E aí, alguns estudiosos dizem que nesse momento, o que eles fazem? Alguns conseguiram sobreviver, colocaram a sua riqueza em navios e mandaram lá para os confins lá da Escócia. E aí na Escócia eles continuam a cultivar esse conhecimento. Caramba! Que naquela época era muito mais um conhecimento operativo do que especulativo, né? Porque hoje se fala sobre maçonaria operativa
em comparação com a maçonaria especulativa. O maçom operativo é o cara que sabe construir um prédio, um palácio, um castelo. Não só aprendia a arte da arquitetura e da engenharia, mas arquiteto ele sabia mesmo. Os significados mágicos daqueles símbolos do pentagrama, do obelisco e por aí vai. Mas aí o que acontece? Em 1717, na Escócia, né, em Londres, surge a primeira loja maçônica, né? Que aí é aquela loja principal que reúne esse conhecimento num rito chamado rito escocês. Por que é escocês? Porque, segundo essa teoria, os templários que tinham esse conhecimento, que sobreviveram, levaram o conhecimento para Escócia. Porque a Inglaterra, o Reino Unido, sendo uma ilha, ele acabou sendo refúgio para muitos grupos ali pagãos que foram perseguidos na época da Inquisição e na época que a igreja estava se tornando hegemônica, né? Você chega lá nos países nórdicos, o cara ele é devoto de Odin. Exato. Fazia sacrifício humano. Os caras, pô, não pode fazer isso, aqui é pecado. Aí o cara se escondia na Inglaterra. Então foi refúgio para muitos grupos minoritários ali, grupos ocultistas. E não é por acaso que, né, o Harry Potter, Led Zeppelin, Aleister Crowley, traz um pouco disso, Lago Ness, Golden Dawn, tudo lá. Vem tudo dali, né? Então, assim, a maçonaria em tese surge disso. Né? Mas é claro que ela é muito mais do que isso, tem vários ritos diferentes. Você tem o rito o rito escocês é o mais famoso, que é esse que tem 32 e tem o grau 33 ali. O máximo. Mas você tem o rito de York também, até rito brasileiro, rito francês, então tem uma série de ritos ali. Então a maçonaria não é uma coisa, existe uma comaçonaria, né? Uma maçonaria paralela, que aceita mulher também. Rapidinho, só para recapitular aqui, esse conhecimento de ocultismo, ele vem desde a Atlântida. E são conhecimentos ali inseridos por deuses, entidades bem desenvolvidas para ajudar a humanidade no seu desenvolvimento de arquitetura, de tudo mais, de tudo quanto é tipo de coisa. Na época em que as coisas eram muito diferentes de como são agora. A nossa realidade é muito diferente, que provavelmente era, sei lá, quantos mil anos atrás. Pode até ter ocorrido realmente uma interação direta, né, frontal, inserir esses conhecimentos que foram passando de geração em geração ao longo dos tempos, né? E são indivíduos que os caras transcenderam muito, né, consciencialmente. E aí então se desenvolveram. A diferença é essa. Nos Estados Unidos tem um problema, porque até então a maçonaria não aceitava pessoas de cor ou pessoas de origem afro. Eles tinham esse negócio claro. Que se realmente isso é real é ridículo, né? Até os maçons europeus falam, pô, esses maçons americanos, palhaço, né? Não pode entrar, certo tipo de pessoa não entra. E aí os americanos. Se chama Priest Hall, que é uma maçonaria que entra pessoas de cor também. Galera, acabou o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu, que eu aprendi muita coisa vendo esse vídeo. Eu acho muito legal. O Daniel Lopes é um cara top, um cara sensacional, tem uma base, tem um público muito legal que segue ele ali. E galera, é isso. Espero que vocês estejam comigo também, tá? Um abração aí pra todo mundo e até o próximo vídeo. Valeu aí.